Graças a Deus, irmãos, boa noite a todos. Peço aos amados irmãos que abram sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 49, versículo 1 e 2, depois no 28 e 33. Gênesis 49, versículo 1 e 2. Que diz assim: Depois Jacó chamou os seus filhos e disse: Ajunte-se e lhes farei saber o que vai acontecer com vocês nos dias que virão. Reuniam-se e ouviram. Reúnam-se e ouçam, filhos de Jacó, ouça o que diz Israel, o pai de vocês. Versículo 28, por favor. São estas as tribos, as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai, quando os abençoou, a cada um deles abençoou segundo a bênção que lhes cabia. Versículo 33. Quando Jacó acabou de dar essas ordens a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou, e foi reunido aos seus pais. Meus queridos irmãos, nós estamos no mês de maio, dedicamos esse mês por inteiro à família, e hoje nós iremos analisar a família aqui de Jacó. Iremos ver como se deu o desenrolar da vida dele ali, da sua família, e nós vamos ver o quanto Deus é bom e o ponto principal que Jacó fez, que foi de abençoar os seus filhos na presença do Senhor. Então, tem isso em mente, o que será dito essa noite, que nós iremos aprender a abençoar os nossos filhos na presença de Deus. Mas antes disso, eu peço aos irmãos que curva a sua cabeça, ore ao Senhor, peça a Deus que ilumine a sua mente, o seu coração, para que você possa aprender as preciosidades de Deus para a sua vida. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, louvado e exaltado és tu, ó Deus bendito. Pai, muito obrigado pela tua bondade e misericórdia. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Pai, porque a Tua Palavra vai nos ensinar como devemos nos portar. Nos ensina, Pai amado, o que devemos fazer para que nós possamos ter uma vida agradável diante do Senhor. Eu te peço, Pai amado, que esteja me capacitando nesse momento para pregar a Tua Palavra. E de igual modo, peço ao Senhor que esteja capacitando a cada um de nós aqui presente, para entender e assim poder aplicar de uma forma correta em nossas vidas. Obrigado, Pai amado, pelo teu cuidado e teu poder. Amém. Meus queridos irmãos, aqui Jacó estava nos momentos finais da sua vida. E diante da face da morte, Jacó, ele estava ali fazendo algo que é louvável. Ele estava dando as últimas recomendações aos seus filhos, aos 12 filhos que ele teve ali, que posteriormente seria as 12 tribos de Israel. Então nós vemos que Jacó, ele usa aquele momento que Deus deu a ele para o abençoar. Ele chama, ele reúne aos 12 ali, e ele profere bênçãos sobre todos os seus filhos. E isso é algo tremendo e de suma importância para a vida de todos nós crentes. Eu já tive a infelicidade de estar presente diante de moribundos que estão à face da morte, e muitas das vezes nós não encontramos isso aqui. Nós vemos pessoas desesperadas,
pessoas que queriam fazer diferente, pessoas que passam coisas para sua família que não vai acrescentar em nada. É um conteúdo vazio. Uma certa vez eu estava no hospital e um homem ali proferiu palavras ao moribundo, disse: fulano viveu de uma forma boa. O homem, ele farriou bastante, teve muitas mulheres, ele teve, aparentemente, alegria. E aquele homem que estava à face da morte, ele respondeu ao outro da seguinte forma: o que adiantou? Isso foi no começo da minha fé, e essas palavras ecoam em meus ouvidos até hoje. O que adiantou? Toda a minha vida de farra, de abuso, naquele momento. Esse homem, ele tem bastante filhos, não tinha ninguém do lado dele, estava sozinho, e certamente ele estava olhando para toda aquela farra que foi lembrada aí naquele momento e perceber que nada adiantou. É isso que eu e você, nós devemos estar colocando em nossa mente. O que é que adianta eu ganhar o mundo inteiro e no último instante de vida não ter a paz, não ter a certeza para onde você irá? Isso é terrível. Isso traz angústia, desespero para aquelas pessoas que se encontram nessa situação. Essa lição, esse homem me ensinou, mesmo sem falar comigo. Estava falando com outra pessoa, mas indiretamente ele me ensinou. E a palavra de Deus agora vai me ensinar a forma correta que eu devo terminar meus dias de vida. A forma correta de cada um de nós é terminar os nossos dias reunindo a nossa família, é claro, aqueles que tiverem o privilégio, porque tem vários gêneros de morte. Mas nós não devemos, de igual modo, deixar para a nossa morte, para fazer isso, para ensinar aquilo que tanto importa para cada um de nós, para a nossa família. Muitas das vezes podemos até planejar, quando eu estiver no meu leito, ali perto de morrer, vou reunir meus filhos. Quem disse que isso pode acontecer com você? Ninguém sabe. É por isso que o ensinar a palavra de Deus, o exortar a palavra de Deus para os seus filhos, para a sua família, é de suma importância e urgente. Não é algo que eu devo me estender lá para a velhice, mas é a partir do momento que eu aprendo isso, eu devo já passar para os meus. Muitas das vezes nós estamos só postergando aquilo que deveria ser feito de imediato. E assim nós vemos essas últimas palavras de Jacó para com seus filhos. São palavras de peso, mas é um peso não de lamento, são pesos porque traz bênção para eles. É um pai que no final da sua vida ele está edificando o seu lar, a sua família, e ele está edificando não na psicologia moderna, mas ele está edificando no próprio Deus. É isso que nós devemos estar atentos. Não adianta edificarmos o nosso lar em qualquer outra coisa que não seja Deus.
É por isso que o importante é somente ensinar aquilo que é de Deus. Nós vimos que Jacó já era bem idoso, ele estava com 147 anos, estava no Egito, passou por um momento difícil ali e foi levado para sobreviver a seca estava castigando aquela terra naquele período, e só quem tinha provisão era o Egito, no qual o próprio Deus já tinha levado o seu filho lá, no caso José, para que providenciou um grande livramento, para que eles não perecessem. Agora, eu quero fazer uma pergunta para nós: qual é o legado que eu e você devemos deixar? Qual deve ser esse legado? Quais são as últimas palavras que nós devemos dar? São palavras de bênção ou são palavras de mágoa, de tristeza, de arrependimento, porque não aproveitaram aquilo que teve, a oportunidade? Essa deve ser a nossa reflexão. Qual vai ser o nosso legado? Às vezes as pessoas pensam que o legado ele se forma só quando ele já está na face da morte ou quando ele já partiu. Não, eu e você, enquanto vivemos, enquanto respiramos, estamos formando um legado. E o seu legado hoje qual é? O nosso legado é formado a partir do momento que nós nascemos e somos sepultados. Um copinho de água, por favor, Tiago. Botou? Desculpa aí. Então, meus amados, nós devemos pensar com relação ao legado que nós devemos deixar para os nossos filhos, para as pessoas que nos assistem, porque nem todos têm filhos, não é verdade? Mas você pode ser um legado para outras pessoas. Por exemplo, Martinho Lutero, ele deixou um legado belíssimo. Hoje eu e você, nós temos uma Bíblia na mão, foi porque ele lutou para que as pessoas pudessem ter uma Bíblia na mão. E ali ele deu um pontapé naquela reforma, e hoje eu e você estamos aqui, somos protestantes, e nós estamos ouvindo a palavra de Deus, com a Bíblia na mão, aberta, podendo conferir. Um legado maravilhoso. Quantos outros legados nós não conhecemos? Tem pessoas da nossa região, às vezes nós voltamos só lá no passado, mas tem pessoas da região que eu desejo ser, na piedade, homens de oração. Ou seja, esses homens, essas pessoas, elas têm construído o seu legado de uma forma coerente e que é plausível para todos nós. E eu garanto que você conhece uma dessas pessoas. E assim, meus irmãos, eu quero enfatizar outra coisa, que é de suma importância, que às vezes nós, com o nosso olhar, não analisamos bem a palavra de Deus, e aí nós somos tentados a pensar que a família de Jacó era perfeita. Quem foi que falou uma coisa dessa? A família de Jacó era terrível, era uma família violenta, sanguinária. E nós vemos aqui no primeiro exemplo que eu trago, é o ciúme entre irmãos. Será que tem isso nos nossos dias? Ciúme entre irmãos? E o ciúme de lá não foi um ciúme qualquer não, foi de tal maneira que eles quiseram matar o seu próprio irmão. Não fizeram isso, mas o venderam. Veja como é essa família. Nós vemos que Jacó, ele também fez o que? Na sua mocidade, ele mentiu para o seu próprio pai.
tomando a bênção do seu irmão, se passando por Esaú. Veja que esses homens são homens pecadores. O seu pecado não é mais do que o deles, não é menos, é pecado. Os deles se destacaram, os nossos também podem se destacar, mas o que nós devemos estar em face da nossa compreensão não é essa vida, porque aqui é uma narrativa, o que aconteceu naquela família. Hoje a nossa história, ela vai tomar rumos diferentes. Ninguém está narrando a nossa história, mas um dia narrará e falará: moço fulano, moço, ele era crente, mas nessa parte aqui o bicho era difícil, viu? E assim, meus irmãos, pode trazer outros pontos negativos também, mas o ponto principal aqui que nós devemos entender nesse ponto aqui, no segundo ponto, é que a família de Jacó não era perfeita. A família de Jacó era uma família difícil, ele tinha filhos problemáticos, ou seja, nenhum de nós aqui subimos na cama do nosso pai e ficamos com a esposa dele. O próprio filho de Jacó subiu na cama dele, transou junto ali com a concubina de seu pai, algo abominável diante daquela sociedade, daquele povo. Veja que família, hein? Outros dois juntaram força e mataram uma cidade inteira de homens. Foi lá em Siquém, fizeram um acordo mentiroso, circuncidaram. Na hora que os homens estavam fracos, sem poder se defender, eles foram lá e o mataram. Essa é a família de Jacó, que às vezes a pessoa pode até pensar: na Bíblia é família perfeita. Não, a Bíblia não esconde erros de ninguém. Pelo contrário, a Bíblia, ele escancara o pecado de todos, tanto daqueles lá quanto os meus hoje também. A partir do momento que nós nos alinhamos à Bíblia, você verá a imperfeição no seu ser, na sua vida. Então, sabendo disso, nós devemos entender o seguinte: que Deus, ele não usa famílias perfeitas. Deus não usa família perfeita, porque se fosse assim, eu e você poderíamos nos levantar aqui e ir embora, porque eu garanto que não tem nenhuma perfeita aqui. Deus, ele usa família aquebrantada, que se volta para ele. Deus usa essa família, mas perfeita não. Homens pecadores, mas que se aquebrantaram, se arrependeram, entregaram a sua vida a Ele. Ele usa essas pessoas, essa família, e essa família é a minha, é a sua, é a nossa família. Se Ele trouxe nós até aqui, se Ele tem reunido nós aqui, a nossa família, é para que nós venhamos de igual forma abençoar os nossos familiares e abençoar aqueles que nos assistem a essa cidade. Nós aqui somos povos diferentes, e aí o que é que acontece? Nós somos reunidos no mesmo recinto como família. Por que nós somos reunidos como família? Porque é em Cristo Jesus que nós estamos sendo conduzido para uma grande família, e essa família é maravilhosa. Essa família, ela tem por pai o Criador dos céus e da terra. Amém. Essa família tem por pai o Criador de todas as coisas.
Isso é maravilhoso, isso é belo. Deus vai conduzindo a história, vai formando um povo, vai cuidando, e no final é coisa linda. Eu mesmo, quando eu chego lá em Apocalipse, que eu vejo aquela multidão, e eu fico imaginando, eu no meio, imagine só essa família, uma família perfeita, que não tem mais de pecado, que você vai contemplar a face do seu Pai, que o seu Pai te acolherá, te enxugará dos olhos todas as lágrimas, tirar toda a dor, todo o sofrimento, toda a tristeza. Imagine só o que está sendo reservado para nós. Mas lembre-se, isso está sendo reservado somente para aqueles que têm o Deus de Israel como seu Deus, tem Jesus Cristo como seu Salvador. Não pense que eu, ou você, ou qualquer ser humano na face dessa terra, podemos nos aproximar de Deus sem esse intermédio de Jesus Cristo. É impossível. E continuando, segundo Jacó, como deve ser uma família? É uma família que reconhece Deus como dono. Que é o dono da sua vida. Segundo Jacó, e eu quero ler esse versículo bíblico, está no capítulo 28, versículo 15. Capítulo 48, perdão. 48, versículo 15. E diz assim: Israel abençoou. Lembra que Israel aqui é o mesmo Jacó, é porque Deus mudou o nome dele. E Israel abençoou José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor durante minha vida até este dia. Veja, esse Deus é o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, tem andado com ele, e agora Jacó, melhor dizendo, tem anunciado esse Deus aos 12 filhos, tem apresentado. Ou seja, esses filhos podem olhar para o seu avô, o seu bisavô, e ver a mão de Deus conduzindo, e agora chegando a vez deles de ser conduzido por esse Deus. É dessa forma que Deus faz. Deus, ele não ficou ligado somente àquela família, a família de Isaac, a família de Jacó, a de Abraão. Não, Deus está ligado a toda a família que está ligado em Cristo Jesus. Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o meu Deus ainda, é o seu Deus ainda, é o Deus da família, e Ele leva do começo ao fim. Ele abençoa a família, Ele abençoa todos os que se fundamentam nele. Seguindo, é uma família que abençoa. Nós vemos isso agora, na verdade, né? 49, 28. Ele diz assim, ó: são estas 12 tribos de Israel. E isso é o que ele falou, seu pai, quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Então veja, uma família, né, segundo Israel, segundo Jacó, é uma família que abençoa. Jacó chamou todos os seus filhos ali, reuniu e o abençoou. Aquilo que o cabia a cada um, ele proferiu bênçãos, ele conduziu a bênção do Senhor sobre a vida dos seus filhos. É assim que uma família cristã hoje faz. Ela conduz a sua família na presença do Senhor.
ele ajuda a sua família. E em último desse ponto, é uma família que perdoa. Se não tiver perdão na família, tudo desmorona. E aí esse versículo se encontra no capítulo 50, versículo 17. E diz assim: e isto que vocês dirão a José. Aqui no caso, Jacó falando para os filhos deles aqui, porque ele estava contextualizando. Eles estavam com medo de ser penalizado por José, porque eles tinham vendido José anos antes, e José foi parar aqui no Egito. Agora José, governador do Egito, poderia fazer o quê? Poderia vingar, não é? E aqui Jacó, ele direciona ao seu filho para que isto é que vocês dirão a José: perdoe por favor a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhes fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus e seu pai. Perceba, os irmãos aqui, ele faz o quê? Eles falam em nome do Pai e, acima de tudo, do Deus, do Pai dele. Em nome de Deus e do Pai dele é que eles pedem clemência a Deus. E José, por sua vez, fez o quê? Perdoou. José perdoou toda aquela transgressão, todo aquele mal. E ainda José, ele atribuiu um grande livramento que Deus efetuou por meio dele, por meio daquela ação ruim, mas Deus reverteu e fez algo maravilhoso. É assim que Deus faz. Deus, ele é especialista de mudar a história, de tirar, de reverter uma história terrível para algo maravilhoso. Deus é isso que ele faz para conosco, e nós vemos isso permeando em toda a Bíblia, toda a palavra de Deus. Exemplo disso é a provisão que Deus faz, né, o grande livramento por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é um presente de Deus Pai para conosco. Quem é que merece? Ninguém. Nós estamos distantes. Aí Jesus Cristo faz o seguinte: venham a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Chama você para fazer parte dessa família que Ele está construindo, desse grande povo. É assim que Deus faz. Nós nos distanciamos do Senhor, o Senhor vem atrás de nós. E aí, meus irmãos, já está quase terminando, daqui para meia-noite, tem 4 folhas ainda. Agora, meus irmãos, nós devemos ver aqui um ponto principal. Todos os pontos eu falei que é principal, porque a Bíblia é principal na nossa vida. Todos os pontos é de suma importância para nós. Mas nós devemos entender o seguinte: que Jacó morreu no Egito, mas pediu para ser enterrado em Canaã. Por que ele pediu isso? Porque lá no Egito não? Porque ele cria nas promessas do Senhor. Aquela terra que o Senhor prometeu, que Abraão comprou, é lá que ele quer ser enterrado, junto com o seu pai, junto com o seu avô, que foi lá que Deus fez todas as coisas, as promessas, Deus levou até ali, e ele quer ser reunido com os seus. Isso é uma grande figura de quê?
que ele, crendo nas promessas do Senhor, quer ser reunido com os seus. Aí, meus irmãos, para terminarmos, aleluia, diz assim, ó, Jacó terminou, né, ali os seus dias ali, e esse versículo eu quero ler com vocês, deixa eu ver, no 49, 33, aqui. 49, 33, diz assim, ó, quando Jacó acabou de dar essas ordens a seus filhos, recolheu os pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo. Veja que aqui Jacó, ele morreu em paz. E morreu em paz por quê? Porque ele deixou a sua casa em ordem e fundamentada em Deus. O que resta para mim e para você, se não a mesma coisa? É morrer em paz, é deixar o meu lar, é deixar o nosso lar fundamentado em Deus. Tem mão mais segura do que Deus para cuidar daqueles que ficaram? Ontem eu estava ali conversando mais com o irmão Luiz, e alguém falou sobre o assunto que aconteceu aí, quem é que vai cuidar de fulano, de ciclano, e nós estávamos dizendo isso. Se um recém-nascido perder sua mãe, aquele recém-nascido ele só morre se Deus o permitir. Deus cuida. Se fosse assim, tanto de criança que tem na guerra, sem o pai, sem a mãe, sem um tio, sem um parente, e eles vivem, e eles ficam velhos, é porque é Deus que sustenta todas as coisas. E aí nós ficamos com medo, às vezes nem vivemos, com medo do amanhã, esquecendo que Deus é o Criador de todas as coisas. Com medo, eita, meu Deus do céu, o que o meu filho vai comer? O menino ainda está na barriga, não sabe nem se vai nascer. O que é que o meu menino vai vestir? O menino ainda está nos planos do pai e da mãe, ainda não foi nem concebido no ventre da mãe. E as pessoas já se angustiam por conta de quê? Por conta que não tem essa certeza, não tem essa segurança de Deus. Porque o homem que tem essa segurança de Deus e que acredita na aliança do Senhor, ele pede para ser enterrado junto com os seus, porque quando ele for ressuscitado, ele vai ser ressuscitado ali no meio dos seus. Ele confia nisso, ele confia nas promessas do Senhor, ele confia que Deus proverá. E Jacó, de uma expertise gigantesca, ele deixa o seu lar fundamentado em Deus. Que Deus nos ajude. Agora, meus irmãos, a única coisa que eu quero pedir nesse momento é que nós venhamos orar. A aplicação desse sermão hoje se resume nessa oração. Eu quero chamar os pais para abençoar os filhos. Também quero chamar os filhos para honrar os pais. E quero chamar todas as famílias aqui para fundamentar a sua família em Deus. Vamos orar pedindo isso. Essa é a aplicação dessa noite. Se nós conseguirmos fazer isso, se nós conseguirmos abençoar os nossos filhos conseguirem nos honrar, nós conseguirmos fundamentar a nossa família em Deus, nós precisamos mais de quê? É isso que eu peço a você nesse momento, para suplicar ao Senhor nesse momento, em favor da sua família. Você, filho, preste atenção.
honre seu pai. Você, pai, preste atenção, você tem uma grande responsabilidade: abençoar os seus filhos, a edificar o seu lar em tudo. Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, louvado e exaltado és tu, Deus bendito. Pai, muito obrigado pela tua bondade e misericórdia. Muito obrigado, Pai amado, porque o Senhor tem dado a nós o privilégio de constituir uma família na tua presença. Não somos dignos dessa presença do Senhor, dessas tuas bênçãos, mas nós, ó Deus bendito, suplicamos encarecidamente que nos aceita em tua presença. Abençoe os nossos filhos, ó Pai amado. Abençoe, ó Pai amado, os nossos filhos, para que eles possam honrar os seus pais. Abençoe pai e mãe aqui, ó Deus bendito, e que eles possam conseguir fundamentar o seu lar em tua presença, ó Deus bendito. Ajude, ó Pai amado, Senhor Deus, se nós tivermos a graça que Jacó teve de abençoar os seus filhos nos seus últimos instantes, que o Senhor, Pai amado, coloque em nossos lábios palavras sábias para falar do teu amor, para falar do teu cuidado, para falar daquilo que o Senhor teria unido de eternidade a eternidade. Que o Senhor nos ajude a confiar nas tuas promessas, que o Senhor nos ajude na nossa família, perdoe todos os nossos pecados, o abuso, perdoe, ó Pai amado, tudo aquilo que foge do teu plano, ó Pai bendito. E assim, ó Pai amado, como Jacó recebeu graça diante do Senhor, que seus filhos que receberam graça diante do Senhor, que nós venhamos receber graça diante de ti. Amém. É que eu te peço encarecidamente em Cristo Jesus, ó Pai amado. Amém.